Vamos lá. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 7 de fevereiro de 2022, cumprimentando aos meus colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook, e já de prontidão desejando um bom retorno aos colegas vereadores e também desejando um excelente ano de debates, de construção aqui pela Câmara de Vereadores. E neste momento, peço ao vereador Antônio Rode para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. A missão dos 12. Tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Depois enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os doentes. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, ficai até o vosso regresso. Quanto aos que vos não receberem, sai dessa cidade e sacudi o pó dos vossos pés, para servir de testemunho contra eles. Partindo eles, foram de aldeia em aldeia, anunciando a boa nova e realizando curas por toda a parte. Neste momento, peço à secretária, a vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 3 de 2022. Nova Pádua, 13 de janeiro de 2022. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 8 de 2022. Cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e da outras providências. Projeto de Lei número 9 de 2022. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, o Fundo Municipal de Saneamento Básico e da outras providências. Projeto de Lei número 10 de 2022. Altera a redação e acresce incisos e alíneas ao capítulo do artigo 3º da Lei Municipal número 335, de 1º de setembro de 1998. Projeto de Lei número 11 de 2022. Acrescenta incisos ao artigo 2º e acrescenta artigo 16A, Lei Municipal número 453, de 19 de janeiro de 2001. Projeto de Lei número 12 de 2022. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM, e da outras providências. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevo-nos atenciosamente Darley Pilate, prefeito municipal. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretária, vereadora Deise Bunay. Passamos agora para a votação da ata 1346 de 2021, ata esta que fala sobre a nossa sessão extraordinária
Então, se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Aprovada por todos os vereadores, a ata 1346 de 2022. E temos também a ata da nossa última sessão ordinária de 2021, a ata 1345, e se todos os vereadores concordam, a considero aprovada. Aprovada por todos os vereadores, a ata 1345 de 2021. De imediato, passamos para o pequeno expediente. Na ordem das falas, temos o vereador Lino Pecati, o vereador Vinícius Salvador, vereador Antônio Rodi, vereadora Deise Bunay e vereador Demétrio Pan. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores da casa, também escutantes e assistentes nas redes sociais em casa. Então, o presidente já falou do nosso retorno, nosso recesso, que praticamente não são férias, são apenas 40 dias que a gente não faz as sessões ordinárias, mas sempre atentos ao que acontece, alguma coisa a gente, eu sei que todos os vereadores foram envolvidos, até tivemos uma sessão extraordinária em janeiro para adiantar os trabalhos do poder público. Então, boa chegada a todos, continua nosso trabalho bom, como fizemos no primeiro ano, que é para o bem do nosso município. Na Câmara sempre tentamos fazer o melhor. Então, um ano, avaliando ainda de novo o ano passado, no poder público também, muito trabalho, né? Vários trechos de asfaltos, aberturas de estradas, consertos de asfaltos, funcionando a 1000, não pararam, trabalho intenso. Na educação também, tentando sempre arrumar pelo melhor. Na saúde, muitos procuram o posto, muita gente. Estive lá uns dias, não me assustei, mas eu vi quanta gente passa por lá num dia, e quantas sacolas de remédios, é consulta, é dentista, é transporte para outros locais, fazendo consultas, exames, enfim, um trabalho forte. Então eu diria, que o nosso município, fique tranquilo, que o poder público trabalha bastante, a Câmara também se envolve em todos os sentidos, onde que pode ajudar, arrumar, dar opinião, estão ali. E fiquem tranquilos também com a juventude das pessoas, que algumas pessoas tinham alguma dúvida. Eu acho que são cruz, tanto do nosso presidente da Câmara como o prefeito. Será que são capazes? Gente, muita habilidade, muito trabalho, podem ter o físico de jogar a bola a noite inteira, mas são gente muito séria. O pessoal fica tranquilo, são muito presentes. É o que vale para um povo, eu penso assim, a presença de quem é aos 4 anos de autoridade é importante para o povo. Isso aí, então, me alegra, fiquem tranquilos, o povo. Tentemos fazer mais um ano de igual ou melhor do que foi. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Então, hoje eu vim desejar, primeiramente,
bom retorno para nós, que 2022 seja um ano de muitas conquistas para o nosso município, que continue essa parceria que em 2021 foi dentro dessa Câmara, com diálogo, sem brigas, que teremos um belo 2022. E também quero aqui agradecer ao Sicredi pela lembrança da agenda. Estive conversando com o Cris, pedi, e ele nos atendeu mais uma vez. Obrigado, Cris. Falei que ia falar no nome da Sicredi aqui. Muito obrigado por sempre estar apoiando a Câmara. E também aqui quero fazer agradecer aqui, ainda em 2021, em dezembro, dia 25, dia de Natal, esteve aqui em Nova Pádua o deputado federal Daniel Tissesiak, que nos veio com a emenda de R$100 mil para a saúde. Fico muito contente, falou que ia assistir. Muito obrigado, Nova Pádua, fica contente com este recurso. Saúde é um grande alicerce, saúde em primeiro lugar. Agradeço a parceria de sempre, sabe que pode contar com nós e Nova Pádua estará sempre contigo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa e pessoas que nos assistem via Facebook, meu muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui, né? É um pedido, na verdade, como o colega Lino acabou de dizer, né? Que as nossas autoridades estão sempre presentes, né? Com tudo o que diz respeito ao município, né? O Duda lá do Barra, a família Caon, mandou agradecer aqui, né? Ao prefeito, ao secretário de obras, com o episódio que houve lá, quando queimou os ventiladores lá, que eles perderam mais de 8 mil aves, né? Frangos. E eu estava lá no dia até, no domingo, a gente estava lá colhendo uva, e o Duda me pediu, Bato, podia ajeitar para nós falar com o secretário para mandar amanhã bem cedo a retro e uma caçamba para levar esse bichedo, enterrar, sei lá, fazer o quê, né? E no outro dia, às 8 horas da manhã, o prefeito estava lá, sem ter muito o que fazer, mas estava lá, né? Dando seu apoio para a família, porque queira ou não queira, as aves já estavam prontas para ser entregues, né? É um trabalho que você vai assim, né? A renda para a família, para a prefeitura mesmo, né? Então, eu falei para o Duda que eu não esperava outra atitude, eles se admiraram, né? Com a atitude do prefeito, que o Celso comentou com ele foi lá na casa, lá, né? A prestar a sua solidariedade à família lá e se colocou à disposição, né, a ajudar naquilo que a prefeitura poderia, né. Então fica aqui a família Caon, o Duda lá, né, que me pediram para agradecer aqui na sessão, eles estão assistindo lá, um abração para o Duda e a família deles lá. E era isso aí, eu não tinha dúvida, porque o nosso prefeito, como o colega Lino falou, é um garoto, mas é um cara que tem um interesse muito grande pelo município, né? Pelo seu povo daqui, então não esperava outra atitude dele. E parabéns a ele pelo gesto. Gostaria também de cobrar aqui de novo, na primeira sessão, né? Que fui cobrado também do redutor de velocidade lá no Cássio Gelaim, que é importantíssimo, a gente está trabalhando lá, tem as câmeras lá, tem os vídeos para mostrar o que acontece na frente da casa dele, né? Então eu acho que tem que ser feito com urgência alguma coisa lá. Falei com o prefeito, ele já tem um projeto do que vai ser colocado lá, então eu acho que, conversando com o Cássio lá, ele pediu para falar de novo, para ver se dá uma agilizada, né? Porque a gente está fazendo grandes obras, abertura de estrada, asfalto, a operação tapa-buraco ali que comeu um monte de tempo, deu um baita quebra-cabeça para o secretário de obras, mas tem as pequenas coisas também que eu acho que são fundamentais.
uma coisa que eu acho assim, ó, são as pequenas coisas que lá na frente, né, vai influenciar numa grande coisa. Dar um puxãozinho de orelha no Celso, né, eu falei para ele que ia dar. Eu acho que quando a gente... Não, é que nem o Lino falou, nós estávamos em recesso, mas nós somos vereadores. E eu fui cobrar uma situação para ele, e ele me disse, mas eu acho que lá não precisa. Não, acho que não precisa não. Tem que ir lá ver se precisa ou não. Tem a caminhonete ali, é só pegar a caminhonete, dar um pulinho e ver. Se não precisa, não faz. Mas vai lá, dá pelo menos uma satisfação para o camarada. Cobrei uma, cobrei duas, cobrei 3, cobrei 5 vezes, cobrei 6 vezes, e daí emputeci com ele. Falei, porra, tu tá de brincadeira, né? Aí ele foi lá, viu que era necessário, no outro dia mandou as máquinas lá fazer. Então são as pequenas coisas que lá na frente vai influenciar em grandes coisas no futuro. Então era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Deise Bunay. Boa noite a todos, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoal aqui da casa, a Aline e o André. Boa noite toda especial a vocês que estão nos assistindo via Facebook. É um prazer enorme estar de volta. Apenas quero reforçar o comentário do meu colega vereador Lino. Foi feito muita coisa realmente esse ano, mas nós estamos devendo uma explicação a todos vocês. Este ano a gente provavelmente vai estar passando em cada comunidade, tá? Então era isso que eu queria reforçar, para explicar a todos vocês o que foi feito e o que poderia ser melhorado. Então nós contamos também com a presença de vocês e com a opinião de vocês. Bom, seria praticamente impossível eu hoje estar aqui e não comentar sobre a reportagem do Intercept Brasil. Me deixou, na verdade, além de indignada, muito triste. Muito triste por quê? É indiscutível que uma ou duas pessoas venham de fora, fiquem aqui apenas 1 ou 2 dias no máximo e julguem a cada um de nós aqui. Inconveniente é o que eu chamo, tá? Esse site, é o que eu chamo esse jornalismo, entre aspas, porque para mim isso não é jornalismo, tá? Que fique bem claro. Isso é um site tendência, tá? E é indiscutível também que julguem pela nossa atitude de votar num partido. Eu digo nós porque foi a maioria, tá? Por votar em Bolsonaro. Porque existem muitos que votaram em outros partidos e que também acreditam em outros que estariam lá concorrendo a este cargo. Então não é julgando ninguém que se faz uma mudança. Mudança essa que para nós ninguém trouxe. Ajudaram? Sim, ajudaram. Os de anterior e o de agora também. Mas o que fez Nova Pádua até hoje? O que foi construído em Nova Pádua até hoje foi feito com o trabalho de cada um de nós. Então eu valorizo, sim, o que eles desdenharam neste site, nessa reportagem, o nosso trabalho, a nossa cultura, os nossos antepassados, porque independente de como eles chegaram aqui, nós continuamos aqui. E nós ajudamos a construir. Concordam comigo? Pois bem, eu realmente estou muito indignada. Porque é esse trabalho que nós estamos fazendo hoje que estão tornando Nova Pádua o que ela é. Se nós, como elas bem colocaram no site, inclusive elogiando, casas lindas, maravilhosas, com janelas, portas de madeira trabalhadas, cercadas, com piscina e etc., foram construídas com o nosso trabalho, com o nosso suor.
E eu acho injusto estarem colocando os nossos pontos positivos contra nós mesmos. Então é que eles pensem, porque o Brasil, ele é muito grande. Nova Pádua é pequena, mas Nova Pádua é grande pelas pessoas que estão aqui. E eu desejo a vocês todos os parabéns, eu dou a vocês todos os parabéns, porque não é só os que estão, os que construíram, mas são os que estão aqui hoje também. Porque aqui em Nova Pádua, só para constar, não existe periferia como eles colocaram. Hoje, o nosso querido loteamento Baggio é um dos bairros mais conceituados aqui. E embora ele fique distante do centro, ele pertence ao centro. E lá existem pessoas que trabalham, que lutam, que são de família, que pensam em sua família e pensam em sua comunidade. Lá existem empresas, existem escolas, e que estão aqui todos batalhando e trabalhando por uma Nova Pádua melhor. Meu repúdio a vocês, senhor Intercept Brasil. Com a palavra, o vereador Demétrio Pan. Cumprimento, presidente Maico, colegas vereadores, trabalhadores da casa, Aline, e o nosso assessor. Eu estava assistindo semana passada os casos de Covid em Nova Pádua, Flores da Cunha, que o último mês de janeiro aumentaram um monte. Eu acho que o povo pensou muito em férias. Eu vi muita gente que foi para a praia e disseram que máscara quase nada. E agora nós estamos colhendo o resultado. Nova Pádua teve 5 casos hoje, pelo que eles botaram no site do posto. E ainda temos 26 ativos. Sexta-feira tinha 40 e pouco, se não me engano. Eu pediria ao povo de Nova Pádua que continue se cuidando, porque cada dia, em vez de baixar, aumenta. E parece que ia terminar, está começando tudo de novo. E pela previsão não vai ser tão logo que vai passar esse vírus ali. Era isso. Muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente, onde temos a vereadora Gisele Boldrin Rossi inscrita. A vereadora pode ocupar a tribuna e tem 10 minutos para o seu pronunciamento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Todos bem-vindos novamente à casa e um excelente 2022 a vocês. Boa noite a todos que nos acompanham, também desejando um feliz e um excelente ano a todos. Um cumprimento especial aos agricultores que agora estão em colheita da uva e que, apesar de um clima muito seco e de uma estiagem histórica, ainda temos que agradecer que estamos conseguindo colher as uvas. Quero aproveitar a oportunidade. Parabéns, vereadora Deise, pelos comentários ao Intercept Brasil. Vou acrescentar algumas coisas. Então, e vou ser bem clara e bem objetiva, que acho que esse ano vou deixar um pouquinho o cuidado com as palavras de lado. Então, vieram a Nova Pádua. O objetivo deles era: vamos ver como está a cidade mais bolsonarista do Brasil depois de 3 anos, ou seja, no próximo ano da eleição. Mas o intuito era claro: vamos atacar aquela cidade que é a cidade que mais votou em Bolsonaro, porque nós somos PT. Vamos ser claros, foi isso que aconteceu, tá? Então, certos comentários totalmente repudiosos e que todos nós paduenses fomos taxados de uma forma para se enquadrar ao que eles julgam que são os eleitores de Bolsonaro. Então fomos taxados de racistas quando eles dizem que só viram uma pessoa negra em Nova Pádua e que estava fazendo faxina. Como se fazer faxina fosse um trabalho indigno. Tá? Fomos taxados quando dizem que nossas casas são bonitas e que as ruas são limpas e que dá para sentar sem perigo de ser assaltado. É porque nós temos cultura. E se nós temos casas bonitas e somos um povo próspero,
Não dependemos de de ter o PT no poder ou o Bolsonaro ou qualquer outro. O trabalho vem da cultura desde os nossos imigrantes. E se nós somos um povo predominantemente branco e não negro, também é herança da colonização. Fomos colônia de italianos. Imaginem que 50 anos atrás ninguém tinha carro, iam namorar onde? Em outra cidade, em outro município, numa aldeia indígena, lá no norte do Brasil? Não, as pessoas namoravam e casavam com pessoas daqui. Então isso explica porque permanecemos predominantemente brancos. Não temos culpa de ser brancos e também não taxamos os negros. São todos bem-vindos. Temos pessoas que casaram há mais de 50 anos atrás com negros aqui no nosso município e nunca sofreram discriminação. Então, esse site veio aqui sim nos taxar numa tentativa política de atacar o Bolsonaro. Política à parte, nosso povo não vai ser ofendido. Principalmente por coisas que não temos o controle. E só para terminar essa parte do Intercept Brasil, eu quero só lembrar um fato histórico. Quando acabou a escravidão no Brasil, quando foi abolida a escravidão, quem é que serviu de mão de obra no Brasil? Os italianos. Os primeiros italianos que vieram ao Brasil, foram lá em São Paulo servir nas lavouras de café, porque a escravidão estava proibida. Trabalhavam o mês todo, terminava o mês, não tinham 1 centavo do salário, porque tinham que pagar a alimentação, pagar a roupa, pagar a estadia, compravam algumas coisas e ficavam em escravidão por dívidas a vida inteira. Fomos tão escravos quanto os negros. Vamos ser racistas? Não, italianos não são racistas, né? Então, que não venham nos taxar. Então, repúdio total a esse site que não apareçam mais no nosso município, para fazer esse tipo de reportagem onde não vi a entrevista. O que eu vi foi a opinião da repórter que veio. Mais um fato que me indignou e que aconteceu no final do ano passado, eu não estava aqui na Câmara em dezembro. Estava no meu período de licença para dar oportunidade ao vereador Valdir Krilo. A questão do conserto dos asfaltos, vamos lá, mais um assunto em que tem que ser claro, objetivo e sem ofender ninguém, apenas apresentar os fatos. Tá? Quando se falou em fazer os consertos dos asfaltos, a população toda estava pedindo, porque tinha trechos que não dava mais para passar, buracos enormes em curvas. Foi começado a fazer o conserto dos asfaltos e aí tivemos a grande surpresa. Não era nascentes de água embaixo, não era caminhões pesados que estavam estragando os asfaltos. 90% dos asfaltos estragados estavam vamos usar palavras melhores. 90% dos asfaltos estragados têm em média de 10, 12, 15 anos. Vamos ser claros e objetivos? Administração Kiko Bernardi. Não dá para esconder a verdade. Houve conserto dos asfaltos anteriores também, das administrações do Orvalino Pan e Ivo João Sonda. Houve asfaltos mais velhos, com mais de 20 anos. Mas 90% dos problemas estavam nesses mais recentes. O que tem que saber? Quem fazia a base do asfalto era a prefeitura. As empresas contratadas só colocavam o asfalto em cima. Então era a responsabilidade da prefeitura a fiscalização e colocação da base na altura correta. Na licitação consta lá 18 centímetros de base. Vamos medir quanto que tem? Quantos buracos foram feitos nos asfaltos? Todo mundo viu, todo mundo fiscalizou, todo mundo fez foto. De 5, 6, 10. Não tinha metade, a média da metade da base. Mas ela foi comprada. E foi paga o dobro do valor de hoje. Ela foi paga o dobro do valor de hoje. Então foi colocado metade da base e foi pago o dobro. E agora vamos consertar, que os consertos foram caros, porque é mais caro fazer esse tipo de conserto do que fazer 1 quilômetro de asfalto corrido. Tá? Então alguns atacaram, alguns criticaram, abrem buracos e não fecham mais, por exemplo. Gente, tem que abrir todos para só numa tacada fazer vir as máquinas e consertar, senão sai mais caro ainda. Né? Coloca-se cavaletes, se coloca cones, roubam cones, quebram cavaletes. Complicado. Complicado.
Mas dessa parte, acho que assim, ó, não é acusar ninguém, não é apontar o dedo para ninguém, é os fatos que estão ali para todo mundo ver. Não está saindo da minha cabeça, não está saindo da minha boca. Tá? As obras estão ali, todo mundo viu, as licitações estão lá e os valores também. Tá? Então, povo de Nova Pádua, se eu pudesse dizer só uma coisa, é algo que não podia ter acontecido em nosso município e que não aconteça nunca mais. E pensem só uma coisa. Ótimo, todos os buracos foram consertados, agora não vamos mais ter problemas, ninguém mais fala nesse assunto. Ponto. O quadrado onde foi recortado o asfalto está consertado, está com os 18 centímetros de base, foi colocado o rachão, foi colocado tudo. Ok. E logo no lado do buraco, que também não tem a base embaixo, quanto tempo vai durar? Será que realmente acabou o problema ou daqui a pouco vai começar a quebrar nos lados dos concertos? Estamos com um baita problema. E o pior de tudo, foi feito para economizar? Não, porque foi pago. Indignada. Boa noite a todos. Finalizado o grande expediente, passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, passamos para a ordem do dia, onde temos 3 projetos de lei do Poder Executivo. Iniciamos pelo projeto de lei número 10, de 10 de janeiro de 2022, altera a redação e acresce inciso e alíneas ao capítulo do artigo 3º da Lei Municipal 335, de 1º de setembro de 1998. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Gisele Boldrin Rossi, com a palavra. Este projeto de lei, então, trata do Conselho Municipal da Saúde, e na parte, então, que fala dos representantes do Conselho, né? Então, na lei já estabelece que seriam 6 representantes, e o que se acrescenta é de que se acrescenta 4 representantes dos usuários, sendo um representante dos trabalhadores rurais, um representante do Círculo de Pais e Mestres, um representante do Clube de Mães e um representante de cooperativas sediadas no município. Então, é só um acréscimo para definir quem compõe esse Conselho Municipal da Saúde. E os outros 4 representam a sociedade, que são esses que foram acrescentados, e os outros 4 representam o poder público, 2 da área da saúde e 2 prestadores de serviço. Então, foi necessário acrescentar e especificar os 4 representantes de usuários, da saúde, né? E aí que se busquem pessoas da sociedade civil, escolhendo então o representante do sindicato, do CPM, do Clube de Mães e de cooperativas do município. É essa parte que se acrescenta no projeto de lei. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais discussão, passamos para a votação deste projeto de lei. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smiderle. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. E vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 10, de 10 de janeiro de 2022. Temos o projeto de lei número 11, de 10 de janeiro de 2022, acrescenta incisos ao artigo 2º e acrescenta o artigo 16A à Lei Municipal 453, de 19 de janeiro de 2001. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Gisele Boldrin Rossi, com a palavra. Também este projeto acrescenta incisos, então, acrescenta os incisos 23 e 24 no artigo desta lei, que é sobre a questão das contas, né, da prestação e apresentação das contas da Prefeitura. Então, o 23, que então acrescenta que se faça um exame da legalidade, avaliação dos resultados e das contas, e o 24, então, que pede que se acompanhe o processo das tomadas das contas e que se verifique a necessidade de encaminhar e manifestar ao Tribunal de Contas. Então, nada mais é do que acrescentar um pouquinho mais de controle sobre as contas, as finanças da Prefeitura, sempre saudável, porque aí se faz um controle ainda maior, se tem um cuidado ainda maior com as contas públicas, né? Vamos ver se tem mais. E, claro, foi necessário acrescentar isso para se adequar à Lei Municipal 453, que institui o sistema de controle interno, avaliar os resultados financeiros e patrimoniais e garantir maior controle sobre as contas da Prefeitura. Era isso, senhor presidente. Também, apenas ressaltando o que a vereadora Gisele já colocou, esses artigos também, né, já estavam na resolução do TCE, resolução número 936 de 2012. Então, basicamente, é uma adequação que o município de Nova Pádua faz com as legalidades que temos que cumprir. Sem mais discussão, passamos para a votação
Deste projeto, vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rassi. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereador Gilney Smidderle. Aprovado. E vereador Lino Pecati. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 11, de 10 de janeiro de 2022. E temos o projeto de lei número 12, de 10 de janeiro de 2022, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e da outras providências. Está em discussão este projeto de lei. Vereadora Gisele Boldrin Rassi com a palavra. Então, através deste projeto de lei, se cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O objetivo é garantir o pleno exercício da cidadania, garantir a igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres. Este conselho é ligado à Secretaria da Saúde. Então, se definem, né, as prioridades da política. O que faz esse conselho? Sempre que se cria um conselho, os conselhos são uma forma de dar mais poder das pessoas opinarem, sugerirem e mostrarem o que pode ser melhorado. O Conselho da Saúde que acabamos de falar, formado por membros do poder público e membros da sociedade, todos eles podem dar opiniões de como fazer e o que precisa ser melhorado. Na questão do Conselho do Municipal dos Direitos da Mulher, da mesma forma. Se criam quem vão ser os integrantes do Conselho. Nesses integrantes, este Conselho, então, é formado por 6 integrantes, no caso da mulher, sendo 3 do Poder Público, 1 da Saúde, 1 da Educação e 1 da Secretaria da Fazenda, e 3 da sociedade civil, 1 da Emater, 1 do Clube de Mães e 1 do Instituto Flávio Ferrarini. O objetivo dos conselhos é isso, é ouvir as pessoas e ver o que pode ser melhorado. E aí, então, a partir de ouvir e ver o que pode ser melhorado, se estabelecem o que pode ser feito, que política, que ações podem ser feitas, seja na saúde, nesse caso, seja na questão da mulher. Todos esses conselhos que são criados não são remunerados, os representantes vão ali por espontaneidade, claro que são eleitos e tudo mais, mas não são, os conselhos não recebem remuneração nenhuma. O que pode acontecer é, às vezes se diz, porque daí a prefeitura tem que destinar dinheiro para os conselhos. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes, tendo o conselho, vem um dinheiro do Estado, da União. Não necessariamente, quando se cria um conselho, é o município que tem que injetar dinheiro ali. E também os representantes não recebem valor nenhum. Então, basicamente isso, o objetivo do Conselho da Mulher é garantir o pleno exercício da cidadania e da igualdade entre todas as mulheres na sociedade e cumprir o artigo 226 da Constituição Federal e o artigo 3º da Lei Federal 11.340. Então, também não deixa de ser uma necessidade de se adequar às leis maiores. Era isso, senhor presidente. Vereador Lino Pecati com a palavra. É muito bom ter esses conselhos. Esses conselhos já são muito antigos, por exemplo, em cooperativas. Conselho é conciliar os diretores maiores a fazer pelo melhor. Isso é muito velho, muito bom. Poderia também, às vezes, eu penso, por que não um conselho municipal bem efetivo, que não haja, que ele tenha um certo poder forte, que às vezes não haja mudança de um trabalho começado por uma gestão e praticamente vira o prefeito ou o governador vira do outro lado e esquece aquela obra que estava feita. E só porque, então, se esse conselho tivesse autoridade, ele tem que seguir um tanto, mas estou fugindo um pouco do assunto, mas mais ou menos é isso aí, sim, Gisele, que funciona os conselhos, é para conciliar depois, claro que tomará as decisões quem está mais na frente. Era isso. Vereador Gilney Smidderle com a palavra. Senhores vereadores e presidente Maicon, eu vejo
que esse projeto de lei aqui, ele é, na verdade, só tudo que está aqui, as mulheres aqui da Nova Pádua já estão fazendo. Elas têm igualdade, elas fazem jus perante nós homens. Então eu vejo que isso aqui realmente simplesmente a gente tá blindando as mulheres para que elas continuem sendo essas mulheres que opinam, que batalham, que lutam, e que participam da política. A prova está que nós temos 2 vereadoras aqui, temos a presidente da casa, que é mulher, então as mulheres estão tendo espaço, mas eu vejo esse projeto de lei aqui fundamental para o município de Nova Pádua. Era isso, presidente. Sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto de lei. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rodi. Aprovado. Vereador Gilney Smidley. Aprovado. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. E vereadora Deise Bunay. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 12, de 10 de janeiro de 2022. Finalizada a nossa ordem do dia, de imediato passamos para as explicações pessoais. Se inscreveram o vereador Gilney Smidley, a vereadora Deise Bunay, vereadora Gisele Boldrin Rossi, vereador Leandro Martelo e vereador Antônio Rodi. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra o vereador Gilney Smidley. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maicon Morandi, cumprimento aos vereadores, aos funcionários da casa, Aline e André, e a todos os que nos assistem via Facebook. Confesso, senhor presidente, caros colegas, que estava com saudades da sessão aqui nossa. Como falou diversas pessoas que entraram na política, a gente quando entra e se dedica de corpo e alma, a gente produz frutos. E pelos relatos aqui, constados pelos colegas que me antecederam nas falas, e vendo um Antônio Rodi, republicano, falar do prefeito, do secretário, e de mostrar que com a perda de 8 mil frangos lá no bar e tal, era o mínimo que a prefeitura poderia fazer quando solicitada, de ir lá e, se não puder, como tu falou, o vereador, se não pode ajudar braçalmente e tal, mas pelo menos ir lá e ficar solidarizado com a família. Então eu fico muito contente em ver as colocações. A vereadora Gisele também colocou ali dos asfaltos, e tudo em cadeia, senhores vereadores, senhor presidente, tudo é uma corrente. A questão da arrumação dos asfaltos, ela fez que surgisse um outro problema, e que muitas pessoas reclamaram e estão reclamando, que aí se esquecemos de asfaltar, aliás, de patrulhar as estradas, as estradas que precisavam ser patrulhadas onde não tem asfalto. E claro que também não estava chovendo, precisava de chuva e tudo. E a prova disso, senhores vereadores, é que lá no Acioli, quando fui para lá, tal, que faço esses caminhos aí, eles me chamaram lá para olhar a estrada. E realmente eu não pude dizer que não estava ruim, porque estava ruim. Mas imediatamente a gente solicitou para o secretário de obras, senhor Antônio Rodi, e dessa vez ele foi e olhou. E imediatamente ele disse: quando chover eu vou arrumar as estradas. Não posso. E ele estava com razão, o secretário. Não posso, porque senão vira só poeira, e aí fica pior. E imediatamente lá ele foi e arrumou. Isso foi semana passada. E hoje, antes de vir para cá, eu fui lá dar uma olhada na estrada, porque ouvir as pessoas é uma coisa, e tu ir lá e ver é outra coisa. Então fui lá, olhei a estrada, perguntei para o pessoal se ficou boa a estrada, ótimo, cascalhada, bonita. É isso aí que nós queremos de Nova Pádua, que as pessoas fiquem contentes. E essa questão
que levantou a Daisy e depois a Gisele, desses sites aí, realmente eu não vou falar, porque às vezes falar, a gente se sente até... falar, a gente já fica mais nervoso ainda. Então, às vezes a gente fica em silêncio, mas realmente pessoas que não têm nada a ver e vêm aqui querer perturbar o sossego do povo de Nova Pádua. Então, quero dizer que nesse nosso retorno aqui, que a gente continue de novo sendo essa equipe, não importa partido. Precisar votar contrário, você vota. Se não for bom para o município, a gente não vai votar. Se for bom, a gente vai votar. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Daisy Bunay. Novamente, boa noite a todos. Só para completar, então, Gilney, uma das chamadas desse site me deixou mais triste ainda, porque dizia arminha na mão e vacina no braço. Isso nunca, em jornalismo nenhum, jornalismo sério, falaria uma coisa dessas. Nós recebemos todos, em Nova Pádua, tanto questões de jornalismo, quanto turistas, quanto pessoas que queiram vir aqui conhecer, sempre de coração aberto. E com certeza, com a vacina no braço. Porque essa é o que importa também hoje em dia. Mas, voltando ao assunto que eu queria falar aqui, também temos um assunto bom, diria eu, sobre a associação que o Frei Jaime Bétega está fazendo em Caxias do Sul, no antigo prédio do INSS, que é o Recanto da Compaixão. Está sendo feita uma reforma lá para abrigar mais de 150 idosos que não têm aonde ficar. Então, eu agradeço de coração, pois fui convidada para ser uma das embaixadoras desse projeto, e estou aqui de coração aberto, convidando todos vocês para conhecerem. Mais adiante estarei até publicando Facebook, Instagram, e se alguém tiver alguma dúvida também pode me contatar diretamente, que eu estarei esclarecendo. Mas nós, como embaixadores, estamos à procura de padrinhos. Por quê? Fazer essa reforma é óbvio que vai gerar um custo. E esse custo, ele não aparece do nada. Então, se alguém estiver interessado em ajudar ou contribuir com algum valor, enfim, pode entrar em contato comigo, sim, que eu estarei esclarecendo a todos vocês. A princípio, era isso que eu tinha para falar, mas caso alguém queira esclarecer alguma dúvida a mais, pode me chamar. Tá bom? Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Novamente, retornando a palavra, as falas de vocês, a questão dos frangos, dos aviários, não é só em mandar as máquinas em que o prefeito está agindo. Também a gente está... O prefeito, os munícipes cobram e a gente passa para o prefeito, ele está cobrando da RGE essas constantes quedas de energia que não poderiam estar acontecendo e que vem acontecendo há um bom tempo. Então, prejuízos se somam, geram uma dificuldade para todas as famílias, que está acontecendo às vezes 3, 4, até 5 quedas de energia por dia. Então, eu estou acompanhando o prefeito, ele chega a me mostrar, eu estou cobrando e às vezes eles me deixam sem resposta. Tá, mas o prefeito está indo atrás, que se verifique qual é a causa, o que está acontecendo, né, que está tendo muita queda de energia e acaba gerando esses prejuízos, às vezes, que a gente não quer. Né? Também, complementando algo que eu deixei passar sem falar na questão dos asfaltos, é que não se culpe as empresas que colocam o asfalto por cima, porque esse está dentro do padrão. Ele está dentro dos 5, 6 centímetros que são exigidos, então não dá para culpar a empresa que colocou asfalto por cima, inclusive elas não assumem a responsabilidade pela durabilidade do asfalto, justamente porque quem fez a base embaixo foi a prefeitura e não a própria empresa. Todos os asfaltos novos que estão sendo feitos agora, por exemplo, é toda a empresa que faz.
tanto a base, colocação da base, desde a colocação da base até as próprias placas. Então, nesses casos, sim, ela é responsável e ela assume a responsabilidade se eles não estiverem dentro do que é exigido em lei. Só que nessa época em que foram feitos, a responsabilidade era da prefeitura, porque quem fazia a base era a prefeitura. Era só para esclarecer esse dado. Também hoje tivemos a volta às aulas na creche, e também informando os pais que na escolinha as aulas retornam no dia 16 de fevereiro e na Luiz Gelain, dia 21 de fevereiro. Se alguém ainda não fez as carteirinhas de transporte, procure a Secretaria da Educação. Também está aberto o processo seletivo simplificado para contratação de nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, pedagogo, professor de matemática e português. Procurem também a prefeitura, quem tiver interesse, e faça a sua inscrição, que é importante para o nosso município. Agradecer ao Sicredi pelas agendas. Estaremos anotando muitas reivindicações da comunidade e trazendo até aqui. Muito obrigado, Sicredi, pela parceria de sempre. Mais um fato que nos entristece foi a queima de um container de lixo próximo à empresa Relógio e Frutas. As câmeras, felizmente, estavam ligadas e capturaram as imagens. Já foi feito o BO e já se está indo atrás dos responsáveis. Também pedir que a Brigada Militar aumente a fiscalização, principalmente em finais de semana, à noite, e também a população, se avistarem alguém provocando algum dano, alguma depredação, imediatamente comuniquem a qualquer um de nós, prefeito, brigada, acionem alguém que a gente vai atrás na hora, que não podemos deixar que destruam o que é pago com o dinheiro de cada um dos nossos munícipes. E acredito que, para finalizar meu tempo, então, graças à adesão do programa Previne Brasil, que foi feita no ano passado pela Secretaria da Saúde, Nova Pádua aderiu a esse programa no ano passado, e até o ano passado, antes desse programa, a gente tinha um teto limite para receber emendas parlamentares, e no máximo se chegava a 58 mil. Recebemos mais valor para ser investido na saúde e não pudemos nem receber todo, por causa que nosso teto era 58 mil. E a partir da adesão ao programa Previne Brasil, a partir desse ano já temos um teto bem maior, que chega aos 100 mil reais, e aí sim podemos estar aproveitando o dinheiro do deputado federal do PSDB, Daniel Trzeciak, que enviou a emenda de 100 mil reais, e muito obrigado, Vini, por estar sendo parceiro, estar buscando recursos. É isso que a gente tem que fazer. Tem que ser bons pedintes, ir atrás dessas emendas e não deixá-las ir para outros municípios. E também, nesse ponto, temos que só parabenizar o prefeito Danley por todos os recursos conseguidos no ano de 2021. As notícias estão ali para todos verem. Nova Pádua conseguiu captar mais de 6 milhões no ano passado. É um feito histórico. Era isso, senhor presidente. Boa noite a todos e seguimos na colheita. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Desculpa me confundir nas assinaturas. Antes, com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Primeiramente, queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos assiste via Facebook. Queria parabenizar o secretário de Obras pelo belo trabalho da operação tapa-buracos nos asfaltos, que ficou bem feito, e pela retirada dos tachões lá da curva do Pecati, e eu achava que ele tirasse isso aqui da curva do Boldrin também, que estão estrovando um pouco, mas agora como ele largou um pouco o asfalto, de repente vai incomodar um pouco menos. E também eu queria pedir aos munícipes que façam a roçada dos terrenos aqui no centro. Tem terrenos com bastante vegetação alta, principalmente lá no loteamento Pádua, e esse terreno aqui encostado do morro aqui em frente ao colégio aqui, que é um terreno onde passa um monte de gente, os turistas que vêm para Nova Pádua e tudo, e se deparam com um terreno com uma vegetação alta, que dá quase, acho que 1 metro de altura aquela vegetação, daí fica feio. E queria também comunicar que há várias lâmpadas queimadas no centro da cidade,
que os munícipes liguem na prefeitura e façam o pedido para o conserto, que quando tiver o valor X de lâmpadas, eles vêm e consertam. E queria pedir também para o secretário Celso, se possível, na hora do meio-dia, que libere esse trecho do asfalto aqui que estão mexendo aqui no cemitério. Na hora do meio-dia, ali depois que para as obras, que tem um grande fluxo e várias vezes tem caminhões pesados e coisas que sobem aqui no Boscato e daí forma uma fila de 4, 5 carros atrás porque o caminhão tem que subir devagar, tem bastante cascalho e coisa. E era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Rodi. Novamente, boa noite a todos. Eu gostaria de complementar a fala do meu colega aqui, do nosso secretário de obras. Parabéns, que ele escutou na primeira lá então, né, na Arrumada das Estradas. Mas ele sabe que eu elogio ele aqui, eu critico ele, mas as críticas, como a gente falou no início do mandato, né, tem a crítica construtiva e a crítica destrutiva. A gente aqui faz as críticas construtivas, né, que é para a pessoa entender, né, que tem que dar uma melhoradinha ali, né? Então, ele sabe disso, né? A gente não fala para ofender, a gente fala para a pessoa entender que tem que ter uma atenção maior, né? Na hora das reivindicações, porque não adianta nós chegarmos aqui, colocarmos as indicações e engavetar as indicações e se foi. Então, por isso, uma vez eu ouvi, há 4 anos atrás, do nosso presidente, o Maico Morandi, que ele foi criticado porque nós já fomos lá, não adianta ir na Secretaria da Segurança em Porto Alegre, pedir policiais. Mas não adianta, não sei o quê. Nós já fomos. O Maico falou, se nós tivermos que ir mais 2, mais 3, mais 4, a gente vai, até a gente não conseguir, a gente não vai parar, e a gente conseguiu. Parabéns. É isso aí. Então, eu acho que nós, vereadores, devemos sim colocar as indicações e depois cobrá-las. Não adianta nós vir aqui colocar uma agenda cheia de indicações e guardar na gaveta e deu. Nós temos que lembrar, né? O executivo, o secretário de obras, o secretário da saúde, se a gente colocar alguma coisa aqui, eu coloquei a indicação tal lá. Não adianta nós só colocar aqui, morreu, daí o camarada pergunta, fizeram? Eu coloquei a indicação lá, mas tu foi cobrar depois? Eu faço isso, eu vou toda hora. O secretário no encerramento do ano lá no Belvedere Sonda, secretário de obras, eu estava falando com o prefeito de Flores da Cunha, ele falou, esse camarada aqui é a minha pedra no sapato, está toda hora cobrando, mas tem que ser assim. Tem que ser assim, não adianta. Gostaria também de parabenizar vocês duas pela bela explanação que fizeram daquele site lá, né? Como a colega falou, lá no loteamento, a nossa periferia, ela tem empresas, ela tem a creche, ela tem colégio, nossa periferia lá tem igreja, nós temos o centro cultural que está sendo feito lá, nós temos o CTG, que está lá no nosso bairro, e nós não temos vandalismo nenhum, nós temos casas bonitas no bairro, né? Que nem comentaram, nossa, casas bonitas, mas tem a periferia. Então, eu gostaria, que eu acho que tem muita gente que gostaria de morar na minha periferia lá, muita gente, né? Porque lá nós temos pessoas honestas, pessoas que trabalham, 100% das pessoas lá trabalham, geram renda para o município. Eu até coloquei na outra vez que eu tinha assumido um mês, bem no mês daquela reportagem lá, até eu lancei, o presidente lembra, uma moção de repúdio contra o site, colocando que eu era vereador lá, que não era verdade o que tinham falado, né? Então eu acho que a gente está num momento que nem o colega falou, que indigna tanto que não vale nem a pena
né, entrar em discussão de um site desse que vem para denegrir a imagem do município como o nosso, como vocês colocaram, que é de pessoas que trabalham, pessoas que visam o futuro, né? Então eu acho que não dá para a gente esquentar a cabeça, né? Porque a gente sabe que é bem diferente daquilo que difamam. A nossa periferia não queimam os contêineres de lixo, não queimam. Pode ver lá que está tudo organizadinho lá, que eu cuido muito isso. Vandalismo não tem, teve 1, 2 vezes, garanto que não vem mais, porque lá, quando a prefeitura não vem, a gente mesmo da comunidade interfere no ocorrido ali. Eu acho que nossa periferia está num patamar bem elevado do site que comentou aquilo lá. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizada as explicações pessoais, fazendo minhas considerações finais também, pegando o gancho do vereador Tonico e dos demais que já colocaram, às vezes parece até engraçado. Eu até disse que nesse ano não ia, quando que eu fiquei sabendo que eles viriam a Nova Pádua, eu disse, não vou perder meu tempo nem lendo depois o que eles vão escrever, porque coisa boa não ia vir. Fiquei uns 5, 6 dias assim, me aguentando, mas depois não consegui, tive que ler, tive que assistir toda a entrevista que eles fizeram, né, o rapaz lá do canal e a moça que veio a Nova Pádua. Periferia, engraçado, né, Tonico? Periferia, que tem 2 colégios, tem empresas, tem belas casas, comunidade organizada, que somente falta uma pavimentação asfáltica e que o vereador Tonico também cobra e que futuramente também será feita essa pavimentação. Periferia essa que vai receber um novo acesso, periferia essa que recebeu um centro cultural e que está sendo construído, periferia essa que agora, nesse recesso, dezembro e janeiro, está sendo feito o parque ambiental para uso da comunidade de Nova Pádua, do loteamento Jorge Baggio, para uso educacional da nossa creche e escolinha. Então, pegando só por esses exemplos, a gente vê o quão desalienado estão essas pessoas que vêm a Nova Pádua. Eu digo desalienado da forma como tratam e falam a respeito da nossa cidade. O objetivo é claro, é um jornal, nem sei, jornal, vamos lá, uma mídia, que tem uma pegada mais esquerdista e que veio a Nova Pádua, então, a cidade mais bolsonarista do Brasil, encontrar pontos negativos para, então, atrelar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Mas o que ainda debocharam naquela entrevista que eles fizeram, debocharam, ainda temos lá grampeada na nossa porta a moção de repúdio que recebemos da Câmara de Vereadores de Nova Pádua. Então, esse ano vamos poupar o tempo de vocês, Intercept Brasil. Sei que não vão nem assistir a nossa sessão, mas não vão nem dar o tempo de mandar uma moção de repúdio, porque a gente sabe que alguns meios de comunicação, eles lidam com torcida, eles vão fazer uma reportagem, vão dar alguma matéria para gerar engajamento e para defender os interesses e os ideais dele. Isso possivelmente de ambas as partes, tanto para meios de comunicação que vão divulgar melhor a imagem de um partido político e aqueles que vão tentar difamar. O que eu só gostaria de lembrar ao tal do Intercept Brasil aí, é que Nova Pádua, né, em 2014, foi a cidade mais aicista do Brasil, Tucano, PSDB. Em 2014,
2018, perdão, a cidade mais bolsonarista. Então, apenas, né, acho que cabe essa ênfase, é de que, se não gostamos do que está presente no momento, optamos por uma mudança. 2014, Aécio, 2018, Bolsonaro, e se não estivermos contentes, a comunidade, quando eu falo se nós, eu coloco a comunidade num geral, será feita a troca e escolhido outro. Não temos político de estimação em Nova Pádua. Se o Bolsonaro fez um bom governo, receberá ótimos votos novamente. Se entenderem que não, com certeza irá diminuir a votação, e assim aqui em Nova Pádua funciona. Eu só queria deixar isso bem claro a esse jornal. Enfim, acho que não cabe mais comentários, e acho que o que nós podemos fazer agora é só parar de dar mídia. Nem ia perder tanto tempo colocando sobre isso, mas me recordo que na última vez comprei uma briga no Twitter, no Facebook, mandamos ofício, tentamos buscar na internet o nome das pessoas da redação, e nem para ter a hombridade de nos responderem. Então, não vale a pena, cabe nós só esquecer e desejar que não retornem mais a Nova Pádua para fazer esse tipo de matéria. Outro assunto também que tomou bastante tempo na sessão de hoje foi o concerto, né, a operação Tapa Buraco, como ficou conhecida. O prefeito me passou os valores oficiais: 838.999,73 centavos foi o que foi dispensado dos cofres públicos para o pagamento desses concertos, e mais todo o trabalho, toda a mão de obra e todo o aparato de máquinas que foi ocupado do Poder Executivo da Prefeitura de Nova Pádua. Então, pelo que o secretário Celso coloca, facilmente passa de R$1 milhão investidos nessa recuperação asfáltica no município de Nova Pádua. A vereadora Gisele colocou anteriormente na tribuna, e de fato, como eu disse na primeira vez que eu abordei esse assunto, certamente, talvez, uma hora, a gente ouça explicações de o porquê em lugares que a licitação demandava 18 centímetros de base, em lugares não tem nem 5, alguns lugares 8, alguns lugares 10. Como foi dito pela vereadora, o valor foi dispensado para os 18 centímetros. E lá não estão, e me sinto até desconfortável, falo do fundo do meu coração, de estar tocando de novo nesse assunto, porque somos todos paduenses. Eu quero andar na rua, não quero, não sei o que, o Morandi lá do PP só quer enviar história e não sei o que, Eu gosto de andar na rua, de cumprimentar todo mundo, mas, infelizmente, o nosso cargo, que é ser fiscal do Poder Executivo, eles nos exigem que a gente faça esse tipo de comentários. Todos que passaram lá visualizaram o que estava lá apresentado. Então, me admira as pessoas tentarem abafar essa situação, né? Os valores foram desprendidos e novamente investindo mais de R$1 milhão para recuperar. E o que tu fala, Gisele, de fato, até quando que a gente não vai ter que investir novamente? E é claro, não me recordo quem colocou, se foi o vereador Gilney ou se foi o vereador Lino, de fato alguns serviços, os pequenos serviços nas colônias ficaram atrasados, mas infelizmente foi um momento que todo o poder, todo o corpo de máquinas da prefeitura tinha que ser mobilizado para isso, para justamente fazer o mais rápido possível. Então a gente vê muitas pessoas tentando minimizar o que está ali escancarado, mas não tem muita explicação. Quem sabe
futuramente eu também venha com uma história, vamos dizer, hipotética, assim, para a gente nomear e dar a sequência dos fatos e entender um pouco de como funciona a política em Nova Pádua. Por enquanto, entre aspas, eu fico com a minha imaginação, mas quem sabe futuramente a gente trace uma linha dos acontecidos desde, vamos lá, 2008, 2009, 2010 em diante, para a gente entender também como funciona o contexto político em Nova Pádua. Mas vamos lá, vamos falar de notícia boa. Novamente, fomos contemplados com valores de programas do governo do estado do Rio Grande do Sul. Acredito que já estávamos em recesso e não anunciamos essa notícia aqui na Câmara de Vereadores de Nova Pádua, graças ao bom engajamento de todo o corpo do poder público. Novamente, o município de Nova Pádua foi contemplado no valor de R$1 milhão para, no programa, ele era destinado para fins turísticos e nós cadastramos, o Poder Executivo cadastrou o projeto de reforma das praças e avenida e fomos contemplados. Então, parabenizar o prefeito que foi até Porto Alegre entregar em mãos toda a equipe, secretário Pedro, a arquiteta Graziella, o engenheiro Mário, todos que se envolveram na elaboração desse projeto. Nossos parabéns. Certamente a comunidade de Nova Pádua será agraciada com uma grande obra no centro de Nova Pádua para dar vida, para dar luz ao nosso comércio, às famílias de Nova Pádua, do interior, para a gente ter um local também de confraternização nos finais de semana aqui no centro de Nova Pádua, uma obra muito demandada há muitos anos e com todo o esforço do poder público e também dos programas do governo estadual, teremos o recurso para executar essa obra, assim como a obra que está sendo executada agora na entrada do nosso município, juntamente com os acessos do Travessão Divisa, do Centro Cultural e do loteamento Jorge Baggio. Acreditamos que sim, é uma obra que irá potencializar ainda mais todo o potencial que a Nova Pádua tem e principalmente dar mais segurança e dar mais conforto às pessoas com um acostamento, dar mais saúde com uma ciclovia e dar mais segurança às pessoas que trafegam nessa via, tanto para o acesso dos locais que será construído, tanto as pessoas que cruzam ela para fazer as suas caminhadas ou quem vem ao município de Nova Pádua a pé para trabalhar. Então, certamente mais uma obra que também desprende de um valor de contrapartida do município de Nova Pádua, mas vem a ser muito importante para o desenvolvimento da nossa comunidade. Também, a vereadora Gisele já colocou, referente ao valor de teto que tínhamos no município de Nova Pádua. Eu particularmente não sei, vereadora Gisele, de quanto tempo já existe esse programa Previne Brasil. Eu acabei que, quando tu falaste, eu pensei nessa possibilidade, mas imagina o quanto de recurso e quanto a comunidade de Nova Pádua não poderia ter sido agraciada se outras legislaturas, enfim, tivessem aderido a esse programa. Graças a isso, no ano passado foi aderido e nesse ano já poderemos utilizar o valor de até R$100 mil. A exemplo, colocando na prática o que acontece, o deputado federal Daniel nos agraciou com uma emenda de R$100 mil. Se essa emenda não viesse a custeio, recurso livre dentro da saúde, teríamos que, entre aspas, devolver, porque esse valor vai direto para o Ministério, nem ao deputado retorna. Então, teríamos que devolver mais de R$40 mil. Dessa forma, serão R$40 mil que a gente vai estar podendo utilizar na nossa UBS em Nova Pádua. Então, mais uma vez, reconhecer as pessoas que tomaram essa iniciativa, que buscaram essa inovação, eu sempre gosto de dizer, entre aspas, tecnologia. Temos a tecnologia no meio rural e na prefeitura também há muito disso, basta
o interesse dos responsáveis. E para finalizar também, as comunidades Travessão Barra, Cerro Grande e aos que ocupam no Travessão Mitzel, Leonel, muitos puderam ver, já foi iniciada a colocação ali da brita, da base, no trecho que vai ser pavimentado do Travessão Barra até o Bonito. Então a gente pede a compreensão, foi colocado diversas vezes que, por favor, não, durante a safra, por favor, que é um momento que a comunidade mais precisa, mas a gente pede desculpas, mas infelizmente são licitações que atrasam, é orçamento, valor sobe, tem que fazer readequação, é chuva, graças a Deus chuva nesse quesito não interferiu, mas interferiu no meio rural. Então são diversos fatores que acabam atrasando o prazo de uma obra, mas até o momento a pista está livre, pode ser utilizada, e a gente conversando também com o secretário Celso, o Poder Executivo, para que seja feita meia pista de uma vez, assim os caminhões podem transitar e depois na volta a outra metade assim não vai estar atrapalhando tanto a trafegabilidade nesse momento tão importante de escoamento de produção, principalmente da safra da uva em Nova Pádua. Então acredito que por hoje seja isso. Então, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 7 de fevereiro de 2022. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores da casa, agradecer e desejar um abraço ao amigo Belincanta, que nos acompanha aqui presencialmente, e também um agradecimento a todas as pessoas que nos acompanharam de casa via Facebook. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, e que o ano de 2022 traga muitos frutos à Câmara de Vereadores, ao Poder Executivo, mas principalmente à comunidade de Nova Pádua. Muito obrigado.